Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, trazendo aqui um vídeo analisando essa partida de ida da final da Copa do Brasil, um 0x0 entre Corinthians e Vasco. Então, se tudo peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para quem está começando, ajudar quem está começando. Estou gravando esse vídeo aqui, provavelmente vai sair na parte da tarde da quinta-feira, porque o jogo acabou tarde. Putz, tem que trabalhar amanhã cedo. Nossa, vou estar no ânimo, vocês nem imaginam. Mas, cara, uma partida bem decepcionante que eu falei no pré-jogo, que eu esperava um jogo com uma final mais aberta, porque são dois times que defensivamente não passam confiança alguma. Mas o que a gente viu foi uma partida de pouquíssimas emoções. Você tem uma bola na trave do Vasco e isso, tem gols anulados, mas um jogo de poucas emoções, um jogo truncado. O Vasco foi muito inteligente também, cavando faltas, parando o jogo, e contou também com a ajuda do árbitro, que assim, qualquer oportunidade ele parava a partida. Então uma partida truncada, um 0x0, sim, decepcionante, porque eu esperava bem mais de duas equipes, até pelas características de ambos, bons ataques e defesas ruins. E principalmente para o Corinthians, acho que a sensação, né, após esse primeiro jogo de final, do lado do Vasco é uma sensação de alívio, uma sensação de mais confiança. Acho que o torcedor do Vasco sai desse jogo muito mais confiante no título que ele estava antes, enquanto do Corinthians ao contrário, né? O torcedor do Corinthians sai com a confiança abalada. Ele sentiu um clima muito de confiança, agora sinto um clima já mais pessimista. E com razão, né? O Corinthians que entra com o Galo e o Ranieri titulares, com o Martini junto, o Losango. Só que assim, não deu certo, né? Deu certo no segundo tempo do Cruzeiro, dessa vez não. E muito também mérito do Vasco, porque a estratégia defensiva do Diniz foi muito bem feita. Essa foi a melhor partida do Vasco defensivamente com o Diniz. Um dos raros jogos que o time não sofreu gol, né, sob o comando dele, ainda mais nessa sequência recente. Um Vasco que povoou bastante o meio campo. E aí é bom você ter uma dupla de zaga veloz, né? Com o Esta e o Renan. Robert Renan, que são zagueiros que têm uma boa velocidade. Então eles conseguem fazer esse saltar para pressionar também se precisar, para cobrir espaços. Isso ajuda nesse tipo de estratégia. Teve o Pumita improvisado na lateral esquerda, mas cara, ele praticamente não foi incomodado o jogo inteiro. Né? E isso diz muito também sobre o Corinthians. O Vasco foi com o lateral direito, que já não é um grande defensor na lateral direita. Improvisado na lateral esquerda, ele não foi incomodado em nenhum momento. Um Corinthians com muita dificuldade de sair de bola, até uns 30, 35 minutos o Vasco conseguia subir para pressionar e dando muito certo. O Corinthians não conseguia sair do seu campo, focava um pouco mais a saída pela esquerda, mas aí você tem um problema de ter Ranieri e Martini junto, que é, cara, a qualidade técnica da saída de bola fica difícil. No contexto do jogo onde o Corinthians precisa criar, você ter dois jogadores com uma dificuldade enorme, com a bola no pé como eles, pesa muito contra. O Corinthians muito dependente, tentando fortalecer ainda com o Bidu, e ele cometendo erros, até porque falta de opção. Garro e Memphis muito bem marcados. Os dois também não fizeram bons jogos, principalmente o Garro. A atuação do Garro foi tenebrosa. Mas assim, muito bem marcados. Mérito do Vasco em retirar qualquer espaço dos dois, principalmente por dentro, na entrelinhas. O Corinthians não conseguiu acionar o Garro em nenhum momento, ali nas costas da defesa dos volantes do Vasco. Às vezes que o Garro tinha que pegar na bola, era recuando um pouco mais. Sem contar que o Memphis também, em vários momentos, teve que tentar voltar para buscar jogo, para participar da partida. Ele cometeu erros também nesse sentido. Muito uma consequência da boa marcação do Vasco e de como o jogo do Corinthians não estava funcionando. E o time do Corinthians também ficando cada vez mais nervoso com isso. Não tentava empurrar, pressionar o Vasco e não conseguia. E foi um time também ficando nervoso. O Vasco teve uma ótima estratégia defensiva. Conseguia sair jogando em vários momentos. O Corinthians em nenhum momento conseguiu encaixar uma pressão na série de bola do Vasco. E nesse trabalho do Dorival, uma das melhores atuações do Corinthians é justamente quando ele consegue pressionar a série de adversário e sufocar ela. E não conseguiu fazer isso em nenhum momento. O Vasco sempre tinha superioridade também nas saídas, seja com os zagueiros, com os volantes, muita movimentação. E ter Coutinho ou Nuno Moreira em vários momentos recuando um pouco mais para juntar, isso fez diferença. Então sempre tinha um jogador do Vasco livre para receber a posse. O Corinthians não conseguia fechar todos os espaços. Mas ao mesmo tempo, um Vasco que também cometeu muitos erros, né? Eu acho que faltou pro Vasco isso, ser mais assertivo quando ele teve a oportunidade de construir uma jogada melhor. O Andrés Gomes, para mim, foi um ótimo jogo, ganhando a maioria dos seus duelos, sendo muito habilidoso nos dribles, conseguindo levar melhor sua marcação. O Ryan, eu acho que os melhores momentos dele foi quando o Vasco conseguiu acionar ele nas costas, principalmente do Gustavo Henrique, porque em velocidade é uma disputa desleal, é muito a favor do Ryan, mas fora isso também não conseguiu participar tanto assim, mas não acho que foi um jogo ruim.
Infelizmente o Vasco, assim, Coutinho indo no Moreira com bola, acabaram fazendo um jogo mais abaixo. Eu acho que faltou pro Vasco uma atuação melhor deles. Se os dois tivessem uma noite melhor, acho que o Vasco teria tido muito mais chance de sair vitorioso. O Vasco foi melhor na reta final do primeiro tempo, o Vasco já diminuiu um pouco a capacidade de pressão, acaba recuando um pouco mais, mas o Corinthians também sem conseguir criar. A gente volta pro segundo tempo sem mudanças. O Dorival muda com 4 minutos, praticamente, no comecinho do segundo tempo, ao invés de já mudar o intervalo, né? E tira o Breno Midon para um ponto que ele parecia estar no melhor momento dele no jogo, começando a participar mais. E assim, trocou 6 por meia dúzia, porque o problema do Corinthians não era só individual, era de ideia, de sistema. A ideia do ter um losango no campo não deu certo. O Vasco conseguiu neutralizar muito bem, o Dorival assumiu isso na entrevista. E o Dorival não fez nenhuma mudança nesse sentido. Isso é algo que me decepciona, me desanima bastante. A incapacidade do Dorival Júnior em fazer uma leitura de jogo, até leitura simples. E, cara, ele parecia estar perdido. A verdade é essa. A sensação do Dorival Júnior hoje é que ele estava completamente perdido, ele não sabia o que fazer. Vamos lembrar, o Corinthians enfrentou o Vasco do Diniz no Brasileirão e foi uma vitória do Corinthians, o Corinthians jogando bem melhor. E naquele jogo a gente viu o Corinthians jogando uma linha de 3, né? Com o Ranieri por ser um terceiro zagueiro, dando mais liberdade para os alas e jogando com uma dupla de ataque e com o meio campo mais preenchido, né? O Galo não estava jogando, o Guinegão foi um destaque naquele jogo, o Mateuzinho e o Bidu foram muito bem. E nesse jogo, em nenhum momento houve essa ideia de, opa, já que não está dando um losango, vamos recuar o Ranieri, que teve foi um jogo péssimo do Ranieri com bola nos pés, e o Vasco também foi muito inteligente em deixar o Ranieri com liberdade. Não, marcou muito bem, tirou os espaços dos jogadores que poderiam produzir tecnicamente, como Bidon, Garro, Memphis. E, cara, ele deu espaço para jogadores que eles sabiam que não tinham a mesma qualidade, como Ranieri, Martini, Gustavo Henrique. O Ranieri, em vários momentos, conseguia receber a bola com uma certa liberdade, mas o que ele ia fazer? Os jogadores bem marcados. E ele também não conseguiria oferecer nada, foi uma atuação assim, péssima dele. Com a bola nos pés foi muito ruim. E naquele jogo em São Januário, o Corinthians com uma linha de 3, explorando muita subida dos laterais que atuaram como alas. Em nenhum momento o Dorival pensou em ter isso como alternativa. Soltar mais os laterais para subir, tentar agredir mais a última linha do Vasco com eles, mudar um pouco o panorama, essa ideia de jogo. Nada. Não teve nenhuma mudança. A única vez que ele tentou mudar foi colocar o Dieguinho no lugar do Memphis e assim, sabe, reclamando com razão. O Memphis não fez um bom jogo, mas o momento que ele saiu era o melhor momento dele. Depois que o Vitinho entra e o André Luiz entra, o Corinthians tem uma pequena melhora, porque o Vitinho, ele entra no lugar do Garro, ele oferece mais dinâmica, se conseguindo se movimentar muito mais. O Garro claramente limitado fisicamente, não fez um bom jogo, muito nervoso, errando domínios, tomando decisões erradas, forçando muitas jogadas. O Vitinho entra melhor, entra mais dinâmica, se movimentando muito mais, aparecendo na direita, na esquerda, por dentro. Achei que o André Luiz também entrou melhor, deu uma melhorada ali um pouco. Carrilho e Maicon entraram muito mal. Acho que o Maicon recebendo bola de costas em vários momentos também, pelo amor de Deus. Se de frente estava difícil. Não entendi porque ele não usou o Maicon de primeiro volante, principalmente depois que ele tirou o Ranieri. Colocou o Carrilho de primeiro volante, algo que ele não sabe fazer. Algo que ele não é bom, e ele foi péssimo. E assim, a postura do Carrilho, muita displicência. Uma atuação decepcionante dele. Na semifinal ele até que foi ok, assim, mas hoje, cara, foi um dos piores em campo. Isso que ele nem jogou o jogo inteiro. E as ideias, as opções do Dorival não encaixaram. E, cara, não tem como você tirar o Memphis, que estava vivendo a melhor jogada do Corinthians foi aquela defesa do Léo Jardim no lance que ele estava impedido, do Yuri Alberto perde o gol. O Memphis participa daquela jogada, ele ajuda a criar ela. Ele estava começando a participar um pouco mais do jogo, principalmente depois de entrar do Vitinho. E você tira ele de jogo, ainda mais para deixar o Yuri Alberto, que assim, eu entendo o Dorival Júnior insistir no Yuri, mas assim, não tá dando. E ele tá mal fisicamente também, ele não consegue ganhar. Ele é um atacante que depende muito da capacidade dele de atacar as costas do adversário. E ele não tá conseguindo fazer isso porque ele fisicamente tá mal. O Yuri Alberto foi engolido pelo Robert Renan. E o Robert Renan, eu gosto dele, mas ele não é nem um exímio defensor. E teve muita facilidade. O Roberto não conseguiu ganhar uma da defesa do Vasco, errando domínios, errando tomar decisões. Uma certa falta de displicência, aquela tentativa de toque de letra, desperdiçando como possível contra-ataque. E, cara, não tem nada que justifique ele jogar 90 minutos. Uma atuação péssima, mais uma atuação ruim dele. A fase dele, o segundo semestre dele é muito ruim.
os últimos jogos são piores ainda e o Dorival continua insistindo e decidiu morrer abraçado com ele hoje. Assim, uma atuação do Corinthians decepcionante, a falta de senso de urgência e uma atuação do Dorival pior ainda. A ideia inicial não deu certo, a incapacidade dele de mudar, de fazer diferentes leituras, de tentar algo diferente, foi uma atuação assim, digna de nota 0, ainda discutir com o torcedor. Enquanto do lado do Vasco, eu acho que o Vasco sai com um saldo positivo. Defensivamente, teve a sua melhor atuação sob o comando de Diniz. Eu acho que faltou para o Vasco, a sensação que eu tenho é que o Vasco poderia ter forçado mais o jogo com bola. Que eu acho que o Vasco, no determinado momento do segundo tempo, abriu mão um pouco de tentar criar mais. Eu acho que tinha espaço e tinha campo para o Vasco ter mais a posse, criar mais e ir mais para cima do Corinthians. Eu acho que se o Vasco tivesse tido uma postura um pouco mais agressiva, é bem possível que eu estivesse fazendo um vídeo aqui falando do Vasco tendo vencido o jogo. Porque o Corinthians estava entregue, animicamente, o Corinthians exposto. Um Corinthians que dependeu muito de uma boa atuação do André Ramalho, que para mim foi um dos poucos jogadores que salvou do Corinthians. O Mateuzinho também, em vários momentos, conseguindo consertar cagadas ali da defesa. Mas o Vasco também não conseguiu ser muito ofensivo, não conseguiu ser muito perigoso. Teve uma bola na trave e foi meio que isso. O Hugo Souza mesmo não fez nenhuma defesa. Então, o copo meio cheio do Vasco é ótima atuação defensiva, leva um ótimo resultado. Importante citar o Carlos Cuesta muito bem. A partida que viu o Cauã Barros no meio campo, sensacional, anulou o Corinthians ali, jogou muita bola defensivamente. O Andrés Gomes muito bem também. Mas passa aquela sensação de que, putz, se o Vasco tivesse forçado mais, se o Vasco tivesse uma noite ofensiva melhor, poderia ter saído com a vantagem e jogar por empate na volta. E quanto ao Corinthians, cara, eu acho difícil conseguir fazer uma atuação pior, né? Acho que essa pode servir de alento para o torcedor do Corinthians, é isso. Porque o Vasco teve uma boa atuação e o Vasco não venceu mesmo assim. Então, talvez pode servir de alento para o torcedor, é isso. O Corinthians teve uma péssima atuação e ainda assim não perdeu. Mas, assim, a postura do time, a falta de senso de urgência, parecia que os jogadores estavam muito preocupados em não tomar cartão também. Uma atuação decepcionante. O torcedor do Corinthians estava muito confiante do jogo e fez uma linda festa. Termina o jogo decepcionado, termina o jogo desconfiado, termina o jogo com uma confiança lá embaixo em relação a esse elenco. Mais uma vez. Enquanto que o torcedor do Vasco, pelo contrário, vai para o jogo de volta animado e com razão. Mas essa é a minha opinião. Quero saber de vocês se você concorda ou discorda. E também peço para você deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e mais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por seguir até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.